Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós estamos iniciando um novo sistema, um novo conteúdo, que é o sistema respiratório, tema da nossa aula de hoje. E nossa aula tem como objetivo reconhecer as características principais do sistema respiratório, tá? Nossa aula de hoje é uma aula mais introdutória para a gente reconhecer a importância desse sistema e também conhecermos algumas das estruturas, alguns órgãos que fazem parte desse sistema, tá certo? Antes da gente entrar nessa parte, né, vamos relembrar aí sobre a composição do ar. A gente já estudou em anos anteriores sobre a composição do ar e a gente viu que temos dois gases que estão em maior quantidade aí no ar, que é o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio, a gente obtém ele a partir de outras formas. Nós não conseguimos através do processo de respiração. Já o oxigênio, sim, tá bom? A função principal do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas, tá? Fazer esse movimento de inspirar. Quando eu inspiro, eu coloco oxigênio para dentro, né, do meu pulmão, para dentro do meu corpo. Quando eu vou fazer o movimento de expiração, eu estou eliminando, estou excretando o gás carbônico. Lembra lá da nossa aula de excreção, né, que o gás carbônico é um dos resíduos que são produzidos aí a partir das nossas atividades vitais. Então, o sistema respiratório, fazendo um bizu aqui da nossa aula até agora, né? Vamos estudar sobre o sistema respiratório. É o sistema que tem como principal função aí, né? Realizar as trocas gasosas, obter oxigênio a partir do movimento de inspiração e eliminar gás carbônico, excretar gás carbônico a partir do processo de expiração, tá? Uma coisa que vocês não podem confundir, que é a diferença entre respiração, essa respiração pulmonar, né, que a gente chama no cotidiano de respiração, mas na verdade o certo é a gente falar ventilação pulmonar. E temos também a respiração celular. Respiração pulmonar é esse processo de colocar oxigênio dentro do nosso pulmão e eliminar gás carbônico, né? Fazer esse processo mesmo de inspiração, expiração, fazer essas trocas gasosas. A respiração celular é um processo que ocorre dentro das nossas células, utilizando oxigênio e utilizando os nutrientes que a gente consegue aí a partir do nosso sistema digestório, a partir dos nossos alimentos, né? Utilizando esses dois, né? Realizando alguns processos e aí depois eliminando gás carbônico e água. Então, um processo bem diferente. Respiração celular, processo que acontece dentro de cada uma aí das nossas células. Respiração pulmonar é esse processo de inspiração e de expiração, certo? Então, pessoal, dando continuidade agora, nós vamos aprender um pouco aqui sobre a anatomia do sistema respiratório. Nessa parte, eu gostaria que vocês acompanhassem aí pelo livro didático de vocês, na página 80, que tem esse esquema aqui, bem direitinho do sistema respiratório. Conforme eu for falando das estruturas, vocês vão acompanhando aí no esquema, tá certo? A primeira estrutura que a gente tem, então, é a cavidade nasal, a primeira estrutura do sistema respiratório. Nessa cavidade, né, por onde o ar entra e sai do nosso corpo, sai dos nossos pulmões. Nessa cavidade, a gente tem a presença de pelos. E esses pelos, muita gente, na maioria das vezes, não sabe para que serve, né? Esses pelos, eles têm como função principal aí a filtração do ar, deixando o ar passar para o restante do sistema respiratório e retendo, né? Deixando ali as partículas de poeira. Às vezes, né? Algumas vezes a gente espirra. O espirro é o reflexo, né, que o nosso sistema tem, nosso organismo, nosso corpo tem, de expulsar essas partículas para fora. Então, aquele jato de ar, né, faz essa propulsão das partículas de poeira para fora,
certo? Ou então também alguma irritação da mucosa nasal, né? Gera esse espirro, tá certo? Depois da cavidade nasal, a gente tem a segunda estrutura aí, pelo esquema de vocês, né? Que é a faringe. A faringe, a gente já estudou sobre ela, já vimos ela aí lá no sistema digestório, e ela vai estar conectada a outros dois órgãos, não é? Que é o esôfago e a laringe. O esôfago é dando continuidade ao sistema digestório, não nos interessa agora, a gente já estudou sobre ele. O que vai dar continuidade aí no caso, né, é a laringe, o sistema respiratório. Então, primeira estrutura, a cavidade nasal, depois o ar, né, que já foi filtrado lá na cavidade nasal, vai passar para a faringe, depois para a laringe. Essa laringe vai dar acesso à traqueia, tá, pessoal? Aqui eu coloquei só mais essa estrutura, né, para explicar melhor para vocês. O restante da estrutura, cavidade nasal, é um desenho mais complexo. Então, aqui, ó, nós temos a traqueia. A traqueia, ela é parecida, a estrutura dela, com um tubo, tá? E esse tubo, ele vai se ramificar em outros dois. Vai se bifurcar, né? Que a gente vai chamar de brônquios, tá? Esses brônquios, eles vão se ramificar em outros que a gente chama de bronquíolos, tá? Recapitulando. Lá da laringe, a laringe vai dar acesso à traqueia. Essa traqueia, né, o ar vai vir passar por elas e essa traqueia vai se bifurcar em dois, que é os brônquios, né? Dois brônquios. Esses brônquios, eles vão se ramificar ainda mais em outros menores, que nós vamos chamar de bronquíolos. Aqui foi como se eu tivesse dado um zoom nesses bronquíolos aqui, tá? Nós temos aqui a estrutura do bronquíolo e no final, a estrutura final de cada um desses bronquíolos, nós vamos ter minúsculas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. Nesses alvéolos é onde vai acontecer de fato as trocas gasosas, né? As trocas aí dos gases entre o ar e o sangue. Lembra do sangue, né? Uma das funções dele era o transporte de substâncias, o transporte de gases. Então, mais à frente a gente vai ver direitinho como que isso acontece, tá bom? Hoje é só pra gente aprender um pouco, reconhecer aí as características principais desse sistema. E nós vamos ter também, né, os dois pulmões, né, que esses bronquíolos vão estar dentro dessa cavidade pulmonar, tá? Eu coloquei aqui é como se a gente tivesse feito um corte, que a gente estivesse vendo por dentro. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês, esses bronquíolos, gente, ele não vai ficar só aqui no comecinho não, tá? Ele vai se ramificar bastante. É porque aqui é só para representar. Aqui, pessoal, nos alvéolos, já que vai haver a troca de substâncias entre o sangue e o ar, é óbvio que perto desses alvéolos, né, perto dessas estruturas aqui, vai haver vasos sanguíneos para acontecer aí essa troca, tá bom? Percebam também que esse pulmão, o pulmão esquerdo, né, nosso, ele tem essa parte, né, reduzida. Isso porque essa região aqui é onde se encaixa o nosso coração. E aí mais à frente a gente vai estudar aí, né, juntos o sistema circulatório com o sistema respiratório. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Vamos trocar aí mensagens, vamos trocar as dúvidas aí lá nos nossos grupos do WhatsApp, Facebook e também no privado, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.